Olá, para você que está ouvindo este áudio, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues e você está ouvindo o podcast de Histórias Astrológicas. Estamos na segunda temporada, no terceiro episódio. E no primeiro episódio dessa temporada você conheceu um pouquinho mais sobre a participação das mulheres no mundo da astrologia e astronomia, de forma direta ou indireta. O segundo episódio já trouxe um pouco mais sobre a história da astrologia no Brasil. E vocês perceberam que a história da astrologia aqui já começa moderna. Foi isso que nós vimos ali. Agora, neste terceiro episódio, vamos continuar no tema da história astrológica, mais especificamente observando a vida de um astrólogo um tanto polêmico em sua época, mas bastante popular e respeitado, ali na fase renascentista. Ele nos disse o seguinte: é muito pior para um artista conceber coisas das quais ele seja ignorante do que ignorar as coisas que ele deveria saber. Um pensamento apto para o intérprete de horóscopos, mas não menos apto para todo projeto de interpretação acadêmica. Essa observação é a quarta dos aforismos de Girolamo Cardano, que estão anexados no Anima Astrologiae, ou um guia para astrólogos também, que foi traduzido para o inglês pelo Henry Cole e editado por William Lynn em 1675. Talvez esses aforismos sejam o que nós conhecemos mais, sobre o Girolamo Cardano dentro da astrologia. Os aforismos dele são muito populares no estudo da astrologia. Mas vamos conhecer um pouco sobre a vida do Girolamo Cardano, que foi uma personagem polêmica da sua época, tido como uma pessoa de personalidade bastante difícil, mas que deu uma contribuição muito importante para a astrologia. Ele foi pego pela Inquisição e passou por muitos momentos críticos ao longo da vida. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Girolamo Cardano era filho ilegítimo de Fádio Cardano e Chiara Micheria. O pai dele foi um advogado em Milão, mas também muito versátil em matemática. Ele chegou inclusive a ser consultado pelo Leonardo da Vinci sobre algumas questões de geometria. Mas em paralelo ele exercia também um trabalho como advogado. Ele dava aulas de geometria na Universidade de Pávia e na Fundação Piatti em Milão. Quando ele estava ali perto dos 50 anos de idade, ele conheceu Chiara Micheria. Ela era viúva, uma jovem viúva, tinha em torno de 30 anos e estava lutando ali para criar os 3 filhos que ela já tinha. Ficou grávida de Fádio, mas antes de dar à luz, a peste atingiu ali a região de Milão e Fádio pediu que ela fosse para a região de Pádua para ficar com os amigos que tinham mais posses e condições para que ela pudesse levar a gravidez até o final de uma forma saudável. Cardano nasceu em Pávia em 24 de setembro de 1501. Foi uma grande alegria para a mãe, mas a alegria durou um pouco, porque ela recebeu a notícia da morte dos 3 filhos que tinham ficado em Milão devido à peste. Ela viveu separada de Fádio por muitos anos, mas depois eles acabaram se casando, ficaram juntos. Cardano se tornou assistente do pai mais adiante. Ele teve uma infância bem prejudicada pelas doenças, ele era muito doente e nesse mesmo período em que ele ajudava o pai, Fádio se viu obrigado a recorrer à ajuda de 2 sobrinhos também, quando o trabalho começou a aumentar. Depois disso, Cardano entrou para a Universidade de Pávia, onde o pai dele tinha estudado, mas para frequentar o curso de medicina. Fádio queria que ele estudasse direito, mas ele foi para a área da medicina e, inclusive, ao longo da sua vida, deu uma grande contribuição para a medicina. Quando a guerra começou, a Universidade de Pávia foi forçada a fechar e aí Cardano teve que se mudar para a Universidade de Pádua, onde ele completou os estudos de medicina em 1524. Pouquinho tempo depois, quando ele estava no meio de uma campanha para se tornar reitor da Universidade de Pádua, ele recebe a notícia da morte do pai dele. Ele era um estudante muito dedicado, por muitos visto como um estudante brilhante, mas muito crítico, de uma personalidade bastante difícil, e as pessoas tinham uma resistência muito forte para aceitá-lo. Mas ele acabou conseguindo o cargo de reitor da universidade. A uma certa altura, quando ele não estava em boas condições financeiras, ele já tinha gasto uma pequena herança que tinha recebido do pai,
ele se virou para o jogo, entrou no mundo dos jogos, jogava cartas, dados, xadrez. Eram os métodos mais comuns de jogos que ele acabou utilizando. E como ele tinha muito conhecimento sobre probabilidade, isso acabava dando uma certa vantagem para ele sobre os adversários. Mas isso acabou se tornando um vício e durou muitos anos, o que acabou fazendo com que ele perdesse muito tempo nesse entretenimento, na verdade, um vício, né? Mas também dinheiro e muita reputação. Ele perdeu bastante reputação. Conseguiu o seu doutorado em medicina em 1525 e aí ele se candidatou ao Colégio dos Médicos de Milão, onde a mãe dele vivia. Mas esse colégio não quis aceitar o Cardano. Mesmo ele sendo visto como um estudante excepcional, a reputação dele de ser uma pessoa muito difícil e de opiniões muito fortes, né? Ele era bem inconveniente. Alguns, inclusive, diziam que ele era muito arrogante e isso acabou com que ele não fosse aceito. Também o fato de ter sido descoberto que ele era um filho ilegítimo. Isso acabou atrapalhando muito a candidatura dele. Seguindo o conselho de um amigo, ele foi para a cidade de Sacco, uma pequena aldeia a 15 quilômetros de Pádua, onde se dedicou à medicina, mas não tendo muito sucesso. Nos finais de 1531 foi quando ele casou com Lúcia, filha do vizinho Aldobello Bandarini, que era um capitão de uma milícia local. A atividade de Cardano em Sacco acabou não provendo muito sucesso para ele como médico, e ele acabou tendo muitas dificuldades para sustentar a família. Em 1532 ele se mudou para Gallarate, que é perto de Milão. E de novo ele concorreu a um posto ali no Colégio dos Médicos e de novo ele viu a sua candidatura recusada. Bom, como ele era incapaz de praticar a medicina de forma legal, ele voltou em 1533 para o jogo, para se sustentar a família também. As coisas correram muito mal, ele foi forçado inclusive a penhorar algumas joias da esposa dele, algumas mobílias. Ele estava numa busca bem desesperada de mudança de sorte aí, né? Quando ele foi para Milão, mas as coisas não aconteceram muito bem para ele lá. Ele teve sorte aí de obter o antigo posto do ensino de matemática que o pai dele tinha na Fundação Piatti de Milão. E isso acabou deixando bastante tempo livre das atividades dele, né? O que ele acabou ocupando no tratamento de alguns pacientes, mesmo que ele não fosse um membro do Colégio dos Médicos. Então ele praticava a medicina de uma forma ilegal. Ele conseguiu muitas curas e a reputação dele começou a crescer como médico, o que levou que ele fosse consultado por alguns membros do colégio também. Os pacientes, bastante agradecidos também, assim como alguns familiares, acabaram apoiando bastante essa causa dele para a entrada no Colégio dos Médicos. Mas ele era bastante crítico. As coisas que mais dão prestígio ao médico hoje em dia são as suas maneiras, os seus criados, as suas carruagens, as suas roupas, a sua esperteza, tudo exibido de uma forma artificial e insípida. Isso não acabou melhorando muito o caminho dele, né, para entrar no Colégio dos Médicos. E aí depois ele teve um novo pedido rejeitado em 1537. Mas o que aconteceu? 2 anos depois, ele acabou sendo aceito, porque a reputação dele como médico começou a crescer, ele tinha muitos admiradores e a administração do Colégio dos Médicos fez algumas alterações nos procedimentos dessa questão de filhos ilegítimos e ele acabou sendo aceito ali mais adiante. Cardano era um polímata. Mais uma frase peculiar dele, ele disse: a natureza dotou-me de um espírito filosófico e apto para o estudo da ciência. Sou engenhoso, elegante, sensual, piedoso, fiel, amigo da sabedoria, reflexivo, empreendedor, entusiasta, inventivo. Tudo que eu aprendi foi por mim mesmo, árduo em desejo de ver milagres. Sou teimoso, astuto, trabalhador, descuidado e charlatão. Sinto desprezo pela religião, sou vingativo, triste, traiçoeiro, gosto de magia dos encantamentos, sinto-me dedicado, sou cruel, retraído, antipático, severo, zeloso. Tais são as grandes contradições do meu caráter e dos meus costumes. Mas existem aí algumas situações que acabaram favorecendo um tanto a Cardano. Em 1539, ele publicou um primeiro livro sobre matemática. Esse foi o início de uma nova fase da vida
E foi aí que ele começou a produzir muito sobre matemática, sobre medicina, sobre astrologia também, né? E ele se tornou muito famoso como médico e como estudioso e era muito procurado por chefes de estado ali da região da Europa pelos serviços médicos. Inclusive, em 1552, ele acabou recebendo um convite e aceitou para viajar para a Escócia para tratar o arcebispo de St. Andrews, que sofria de ataques de asma e os ataques estavam sendo frequentes, muito perigosos, e teve um resultado excepcional. Isso garantiu para ele uma recompensa muito boa em dinheiro, a lealdade do arcebispo também, que foi bem importante para ele ali no futuro, como a gente vai observar, e também ele recebeu uma proposta de se manter permanente ali na corte escocesa. Mas ele acabou não aceitando, ele recusou o convite, retornou para a Itália. Como um homem rico, renomado, estudioso, aceitou um cargo de professor de medicina na Universidade de Pávia e desfrutou de apoio de muitas pessoas influentes naquela época. Mas o que vem a seguir, né, foi uma combinação de muitas tragédias ao longo da vida. Ele continuou publicando os tratados dele, que tiveram uma grande influência sobre os estudos da época. Pela contagem dele mesmo, foram mais de 200 publicações em vida, mas a vida pessoal dele foi seguida de muitas catástrofes. Ele era um filho ilegítimo, que a mãe perdeu os filhos, então ele perdeu os 3 irmãos também, né? Antes mesmo de conhecer os irmãos. Depois ele perdeu o pai, mas foi a morte da esposa que acabou deixando bastante sozinho e isolado. O filho mais velho dele também, o Giovanni Battista, se casou e teve uma história bem trágica dentro do casamento, quando a mulher dele publicamente disse que ele não era o pai dos filhos dela. Então ele ficou muito enfurecido, Giovanni, e envenenou a esposa. Foi pego pelas autoridades, foi preso, torturado, acabaram com Giovanni e o executaram. E isso foi um peso muito grande para o Cardano. Ele acabou adotando os netos, que ficaram órfãos, né, cuidando da educação, criando os netos, mas um deles morreu pouquinhos dias depois, numa situação muito trágica também. A vida dele começou a entrar numa sequência de eventos muito desastrosos. O filho mais novo de Cardano, Aldo, tinha uma personalidade também muito forte, controversa. Cardano reprovava muito o comportamento dele, ele era bem envolvido com maus hábitos. Então, quando Aldo perdeu todas as economias em jogos, seguindo os passos do pai em tempos anteriores, né? O próximo passo dele foi entrar nos recursos do pai, né? Então ele invadiu a casa de Cardano, roubou dinheiro, roubou joias, tudo isso para financiar os jogos de azar. Mas Cardano descobriu, denunciou para as autoridades, que baniram o filho mais novo da cidade. E esse também foi um outro momento muito difícil da vida dele. E o que nos interessa aqui, então, sobre o Cardano, como somos astrólogos, é o trabalho dele e a participação dele dentro da astrologia. A incursão dele na astrologia começa em 1534. Ele publicou um panfleto de previsões mundanas e meteorológicas, mas não foram muito bem sucedidas. Agora, foi em 1538 mesmo que a coisa na astrologia para ele começou a ficar mais séria. Foi quando ele publicou um primeiro livro didático com algumas observações e instruções, discutia ali as teorias do movimento planetário, fornecia ali alguns aforismos. Bom, ele entrou bastante nos estudos da astrologia mundana, publicou um comentário sobre o Tetrabíblos de Ptolomeu. Ele tinha uma intenção de reformar e purificar a astrologia. Uma conclusão bem importante é que Cardano, como a maioria dos astrólogos daquela fase, né, um pouquinho antes ou depois dele, não era um determinista, e nisso ele se alinhava bastante com Ptolomeu. Ele acreditava que as previsões eram mais probabilísticas ao invés de absolutas, né, em providência divina. Ele acreditava bastante no livre-arbítrio e utilizava a astrologia na medicina também, junto na leitura ali do mapa de decubitura. Bom, ele era bastante pragmático no trabalho astrológico dele. Uma certa época da vida ele começa a utilizar os próprios dados de nascimento. Mas ele teve lá também alguns momentos não muito agradáveis, né? E ele relata isso na sua própria autobiografia, De Vita Propria Liber, The Book of My Life.
ele relata bastante, enfim, ele era bastante consciente ali das falhas dele, né? Bom, um momento bem interessante do trabalho dele, controverso também, é que ele previu que ele não duraria, que ele não viveria mais do que 40 anos. Era bastante comum naquela época dele utilizar as direções de arco de Ptolomeu para o ascendente. E na observação do próprio mapa dele, ele chegou à conclusão de que com 40 anos, o ascendente dirigido pelos graus de ascensão reta chegaria ao mesmo grau em que estava Saturno e que, portanto, como Saturno, planeta maléfico que destrói a vida, isso representaria o final da vida dele. Mas isso não aconteceu, ele viveu muito mais do que 40 anos, inclusive para passar por muita crise. Como muitos médicos estudiosos da década de 1500, Cardano acreditava que a astrologia era uma ciência preditiva válida e um complemento bastante útil para o prognóstico médico, comum mesmo naquela fase. Temos muitas referências, né, desse período na utilização da astrologia como mapa de decumbitura. Naquela viagem que ele fez à Escócia, então há indícios de que ele tenha calculado o horóscopo, o mapa do rei Eduardo VI, que tinha 14 anos na época, prevendo que ele desfrutaria de um futuro longo e próspero, mas ele era adolescente, né? Ele morreu um ano depois, o Eduardo. A igreja naquela época, ela condenava algumas práticas da astrologia, o que eles chamavam de astrologia natural, a utilização da astrologia como decumbitura para o trabalho médico e a avaliação de clima mesmo, meteorológica, ela era aceita pela igreja, pelo Vaticano. Porém, a astrologia natal não, ela era rejeitada e uma atividade aqui, um trabalho de Cardano deixou a igreja muito furiosa, que foi quando ele calculou o mapa natal de Jesus Cristo, atribuindo os acontecimentos da vida de Jesus às posições planetárias na carta. A igreja considerou isso uma blasfêmia, então provocou uma ira mesmo no Vaticano, o que acabou contribuindo bastante para que ele fosse pego pela Inquisição. Então dizem que o Tribunal da Santa Inquisição ficou por muito tempo planejando a prisão de Cardano. Um outro ponto que contribuiu muito foi que numa publicação astrológica ele disse que a atitude autoagressiva dos membros da igreja tinha uma relação com as condições da carta que indicavam o excesso da bile negra. E foi uma contribuição então para que Cardano fosse visto como um herege e preso pelo Tribunal da Santa Inquisição. Nesta época ele tinha 69 anos, foi em 1570, era um dos filósofos mais lidos na Europa. O julgamento dele durou muitos meses e acabou no movimento de proibição de todas as suas obras, inclusas no Index Prohibitorium, que eram um índice de livros da Santa Inquisição proibidos. Bom, foram publicados mais tarde, mas sobre muita censura do trabalho dele também. E muitos ficaram sem estudos, né? É costume dizer que os documentos ali que ficaram disponíveis, editados e publicados, muitos envolviam as filosofias naturais. De todo o trabalho de Cardano, só o trabalho de medicina que não foi proibido pela igreja. Mas o julgamento dele já estava mais ou menos definido, né? Desde a primeira carta de acusação. Foram várias cartas de acusação, porque se a gente abrir um parênteses aqui para falar da Inquisição, dentro dos procedimentos da Inquisição, tinham aquelas pessoas que denunciavam, tinham os que praticavam mesmo, né? Que eram considerados como hereges, tinham suspeitos, enfim, tinha várias escalas ali, né? Dentro das acusações. E ele foi acusado várias vezes no Tribunal da Santa Inquisição, então eles estavam preparando já a prisão de Cardano. Conseguiram pegá-lo então em 1570 e é bastante provável que tenha sido essas duas questões, né, o cálculo do mapa de Jesus Cristo e essa publicação sobre a questão da autopunição, dessas atividades autoagressivas, né, de algumas linhas da igreja, de alguns ramos da igreja, né, como a bile negra. Ficou preso por alguns meses e só foi solto porque um arcebispo bastante poderoso intercedeu em seu nome. De acordo com o que a gente tem de referência ali, esse arcebispo italiano teve a mãe dele tratada, né, pelo Cardano como médico. Ele curou a mãe desse arcebispo aqui de uma doença, e alguns outros relatos também dizem que esse era aquele arcebispo escocês mencionado lá na viagem que ele fez.
Mas se não fosse por isso, ele teria inclusive morrido ali na prisão. Ele depois teve a sua prisão domiciliar e ficou proibido pela igreja de se envolver com qualquer publicação de qualquer área, certo? Então ele se retirou para Roma, ele vivia numa pensão também, e foi ali que ele escreveu a autobiografia. E esses trabalhos que ele fez sobre astrologia incluíram ali o mapa natal do Eduardo VI, de Jesus Cristo, de Martinho Lutero também, mas ele também calculou o próprio mapa e fez uma nova previsão sobre o momento da sua morte, que seria em 21 de setembro de 1576. Mas as pessoas da época criaram um mito em torno dessa condição. Especula-se que quando esse dia chegou e ele não estava doente, não estava morrendo, estava muito bem de saúde, ele se suicidou para que a previsão fosse efetiva, né? Fosse concretizada, falsificando então a previsão. Bom, eu acho pouco provável que, apesar dele ser uma pessoa de personalidade muito forte, se matasse para ter uma previsão concretizada. Se ele se matou, eu acredito que tenha sido muito mais pela vida difícil, né? Pelos altos e baixos, pelas dores que ele acabou vivenciando ao longo da vida, certo? Bom, mas muitos mitos podem revelar algo muito interessante sobre essa figura, né? Como a gente viu. Um polímata, conheceu sobre muitas áreas mesmo, fez uma autobiografia muito sincera, não escondeu nenhuma das suas falhas, e ele descreve na sua autobiografia as suas maiores tristezas. Desta forma: o primeiro foi meu casamento, o segundo a morte amarga do meu filho, o terceiro a prisão, o quarto foi o personagem do meu filho mais novo. Ou seja, são motivos bem pesados mesmo, né? Ele acabou vivendo sozinho no final da vida, mas talvez não tenha sido um suicídio, né? Ele termina a sua autobiografia desta forma: embora a felicidade sugira um estado muito contrário à minha natureza, posso dizer sinceramente que fui privilegiado de vez em quando para alcançar e compartilhar uma certa medida de felicidade. Se há algo de bom na vida com o qual podemos enfeitar o palco desta comédia, eu não fui enganado de tais presentes. Descanso, paz, conforto, silêncio, autocontenção, ordem, mudança, diversão, entretenimento, companhia agradável, aconchego, sono, comida e bebida, cavalgar, remar, andar, obter as últimas notícias, a meditação, a contemplação, boa educação, piedade, casamento, festas alegres, uma boa e bem ordenada memória, limpeza, água, fogo, ouvir música, contemplar a beleza ao nosso redor, conversa agradável, contos e histórias, liberdade, continência, passarinhos, filhotes, gatos, o consolo da morte e o fluxo eterno do tempo enquanto ele flui por todos, sobre os aflitos e os favorecidos. Então, há sempre a esperança de alguma boa virada inesperada de sorte, a prática de uma arte em que se é hábil às múltiplas mudanças da vida, o mundo inteiro. Finalizo aqui esse terceiro episódio. Um abraço a todos vocês e até o quarto episódio da segunda temporada. Até mais! Se você gostou desta história, compartilhe com seus amigos e deixe seu e-mail no rodapé do site para receber as notificações de novas postagens.